Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo diário. E diga nos comentários o que você acha desse trabalho que faremos aqui hoje. Vamos dar uma mergulhada um pouco mais profunda hoje no conhecimento. Vou falar de uma forma didática, simples, para você poder absorver o conhecimento. Quero ver os seus comentários e deixo o meu zap para trocarmos uma ideia, sanarmos uma dúvida, e deixo também o meu Pix para você colaborar conosco com essa obra, para poder investirmos mais aqui. Esse trabalho estava parado de 2019 até agora 2024. Retomei agora, porque a gente tem de trabalhar pelo pão, tem de cuidar da família. Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, preciso trabalhar. E o YouTube, enquanto não é monetizado, enquanto não se faz live, às vezes é só investimento. Então, conto com a sua compreensão, a sua ajuda. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o verso 26 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu ver o verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre Igreja Cristã, fábrica de ateus. Há, nos dias de hoje, no século XXI, uma infinidade de pessoas que se denominam ateus e ateias. A tradição dos nossos pais diziam que essas pessoas eram abomináveis, que essas pessoas eram vazias, que essas pessoas eram execráveis, que essas pessoas não são dignas de confiança, que essas pessoas estão nas trevas. Mas século XXI, as pessoas que eu vi se declarando ateus foram primeiros cristãos que desde criança buscaram, foram fiéis, receberam o cargo máximo da igreja de ser pastor, alguns de serem padres, e se destacaram no que fizeram e acabaram encontrando inconsistência na Bíblia, na igreja de uma forma geral, e na história de uma forma geral. Então é o seguinte, eu gostaria de dar uma pincelada em cada parte do que eu vou tocar aqui. Eu não vou entrar muito profundo, mas eu vou dar uma pincelada em cada assunto atinente a esse tema. Igreja Cristã, fábrica de ateus. Quando eu falo igreja cristã, eu estou falando de uma das religiões mundiais, milenares, que é cristianismo, que compreende de catolicismo e protestantismo. É 70% dos brasileiros cristãos. E aí o seguinte, eu queria ressaltar que quando alguém observa algumas coisas que eu vou mostrar aqui, ele se torna ateu. Quando você procura as raízes, porque as raízes são importantes. Você procura a ancestralidade, não sei se pode colocar essa palavra, ancestrais, você procura raízes genealógicas, você procura datas, você procura o início de algo, e é importante você procurar. Você vai esbarrar com o general Constantino, que fazia parte de Roma e tornou-se imperador romano. E o Constantino, ele viu algo no cristianismo e ele conta nas suas guerras, chamadas Guerras Santas, ele conta que teve
a visão de uma cruz iluminada dizendo: por este sinal vencerás. Então, o primeiro contato que ele iniciou a igreja cristã, que posteriormente tornou-se, através do papado, a igreja separada do Estado, por assim dizer, esse início começou com sangue. Estou falando de igreja cristã, de protestantismo. E quero lembrar uma coisa para você que é crente, para você que é evangélico. Você acredita que a igreja que você serve, ela veio de Jesus. Ela veio do ano Domini, ano do Senhor. Quando Jesus enviou Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, enviou Barnabé, e depois surgiu Paulo, e surgiu Barnabé, e surgiu Matias. E os discípulos que viraram apóstolos saíram de 2 em 2 na grande comissão. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, preguem o evangelho. Você acredita que a sua fé, que a igreja que você faz parte, veio daí. Está enganado, irmã. Está enganado, irmão. A igreja que você hoje participa, ela veio do Constantino. Está pensando que o Constantino se fez crente e disse: eu ia guerrear, mas agora eu tive uma visão dizendo: filho, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Agora, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Não, essa visão de Paulo que você tem, não. Não foi isso, não. Ele disse que teve a visão de uma cruz luminosa, dizendo assim: através dessa cruz tu vai pegar a espada e ninguém vai resistir à tua espada. Tu vai sair matando todo mundo e vai se tornar o número 1, o mais sanguinário. É isso que aconteceu. E esse cara, o Constantino, ele disse que a religião dele seria cristã. Você está pensando que ele simplesmente pegou os ensinos sobre Jesus e pegou os ensinos ali sobre a forma que a Bíblia está hoje aqui? A forma que a Bíblia está aqui, você pensa que foi isso que ele pegou? Não. Havia 700 templos para Mitra em Roma. E foram utilizados por ele. As crenças do Império Egípcio, Assírio, Persa, Grego, Babilônico, todas as crenças foi jogado dentro da religião católica. E a maior parte dessas crenças, tirando as indulgências, as imagens de esculturas, a igreja protestante, a filha, pegou. A crença que você acredita hoje, ela está totalmente ao avesso daquilo que o Messias ensinou. As últimas mensagens que eu preguei na Assembleia de Deus, eu falei isso. Então você acredita que a Bíblia que você tem, ela veio direto do pessoal que escreveu lá de Jesus e dos que escreveram sobre os profetas do Antigo Testamento, juntou tudo, veio para você. E a sua fé veio direto da vertente do Calvário, lá de Jesus para você. Não, isso foi filtrado. Isso que você come hoje foi industrializado, foi botado conservante, corante, gordura saturada e elementos químicos de laboratório que eles estudaram em laboratórios, falando de uma forma alegórica. Foi processado tudinho para poder chegar hoje na tua mesa, não é assim não. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o cristianismo nasceu com muito sangue, muita morte através de Constantino. E quando veio a reforma protestante, Martim Lutero, que está inserido no livro de Orlando Boyer, um dos homens mais extraordinários que incendiaram o mundo, Martim Lutero, Calvino e Zwinglio da Suíça pegaram espada, literalmente também, para prosseguir com a sua fé, mataram com espada. E eu já ouvi que no século XXI, cristãos já mataram homossexuais, já mataram ateus, e o maior número de mortes que hoje se mata ainda, eu já ouvi até sobre a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que rola muita grana, se mata por dinheiro. Hoje, as mortes no meio das lideranças evangélicas, quando eles podem se arranjar uma forma de matar, é por domínio, controle de massas e dinheiro. Mas não é estranho, isso sempre houve. Então o que acontece? Quando alguém vai ver isso aí, ele vai pesquisar de onde vem a fé dele, a fé vai arrefecer. Ou seja, na verdade, eu vejo os ateus, muitos deles, olha só, eu tenho visto ateus, primeiro,
como pessoas que mergulharam profundamente na Bíblia, amaram a palavra, oraram, jejuaram e se tornaram líderes máximos. Vou dar um exemplo aqui. Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Jason Ferrer foi levado pelo tio para a igreja com 6 anos de idade. Ele foi diácono, ele foi presbítero, ele foi evangelista e foi ordenado pastor, ungido pastor pela Igreja Batista. E ele foi seminarista, ele cursou, ele é teólogo. Ele foi profundo, ele buscou profundamente com fidelidade. Hoje, ele se denomina ateu. Tem outro também, Newton César, do canal Demolindo Mitos. Ele foi pastor também, ele também pregou, ele também creu no reteté de Jeová, ele creu nas línguas estranhas também, ele creu em toda a obra pentecostal, ele buscou, orou profundamente. Quando ele chegou a um arrazoado, ele descobriu que estava mexendo com espuma, que não tinha consistência. Ô Frank, pastor Frank, e você, o que você acredita? Eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que a complexidade do corpo humano se não me falha a memória, são 30 trilhões de células. Ou são 300? Nem lembro agora. Eu sou um aluno, né? A complexidade do corpo humano com 3 partes de combustão que está no cérebro, no estômago e nos intestinos, com 206 ossos, com um sangue arterial e venoso, com uma pressão arterial no corpo, com controle, um coração com 83 batidas por minuto e a criança 85 batidas por minuto, precisando respirar, inalando oxigênio e soltando gás carbônico o tempo todo, e todo o processo, digamos assim, da gestação de uma criança no colo do útero, de uma célula apenas, que é germinada, e nesse processo de fecundação fica sacudindo aquele martelinho, e a primeira parte é o coração que está ali, o centro dos vasos sanguíneos. Toda essa perfeição e o ato sexual do casal, e esse processo da criança crescer e os nutrientes que recebe da mãe e a psicologia dos dois ao mesmo tempo, e todo esse sistema e o nascimento da criança e os traços fisionômicos e o DNA da criança, e tudo isso, e toda essa complexidade, e as árvores e os animais e toda essa complexidade, eu tenho convicção que existe sim. Existe uma energia, alguém. Eu acredito alguém como um ser humano, só que totalmente poderoso, evoluído, totalmente não evoluído, totalmente completo. Eu acredito sim num Criador todo-poderoso. Só que esse aqui que está aqui, ó, esse que está no Antigo Testamento, na Torá, nos 5 livros que dizem que foi de Moisés, depois os estudiosos dizem que Moisés nem existiu. Esse Deus aqui, que o nome original, o tetagrama dele, o nome seria Yavá, e outros dizem Yahweh, seria mais Yavá. Esse aqui ele é totalmente diferente do perfil do Messias, que aparece aqui também. O que Jesus ensinava era totalmente diferente do pai dele no Antigo Testamento. Um Deus que fez um monte de atrocidades e mandou mentir, um monte de coisas. Então eu digo o seguinte, eu acredito num Criador, mas não acredito que ele tenha nada a ver com o Deus da Bíblia aqui. Não. O perfil é diferente, eu não acredito que seja esse aqui, de jeito nenhum. É isso que eu acredito. Eu acredito também que a vida, ela é um teste. E acredito que quem passar pelo teste terá recompensa do seu Criador. Eu acredito nisso. Se isso é errado, se isso é achismo da minha parte, é crendice, então eu vou precisar me libertar disso. Eu tenho convicção de uma experiência própria. Eu contei aqui sobre a maior experiência que tive com o Pai. Eu vi algo no meio da escuridão, eu fechava e abria os olhos, eu vi algo, eu vi um pequeno portal, uma pequena luz, algo, e vi um sorriso. E isso eu tinha 17 anos de idade, e isso ficou na minha mente e na minha vida. Foi algo muito forte. Eu não tenho teologia, antropologia, biologia, ciências, nem fé, nem crendice, que explique para mim isso. Eu tenho essa experiência, e eu sempre contemplei alguém de luz sorrindo, poderoso na minha frente. Acredito no Criador.
Mas o Deus que estão pregando nas igrejas, esse Deus aí que tem muita característica humana, ele quer dinheiro, ele quer isso, ele quer aquilo, ele concorda com um monte de ladroice e picaretagem, esse aí eu não acredito. E não acredito que o Deus que aparece no Antigo Testamento seja ele. Mas vamos lá, não é para falar sobre mim, eu estou falando o seguinte. Os pastores Fox Parham e Seymour e os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, vindo dos Estados Unidos, vindo de Los Angeles, vindo de 1911 de Belém do Pará. Quando as pessoas vão pesquisar e vão ver, até chegar na Assembleia de Deus aqui, por exemplo, em São Paulo, e separar Madureira com Manuel Ferreira, Ipiranga com Alfredo Requidal, e separar Belém com Cícero Canuto de Lima. Você vai ver, quando você pesquisa, que todas as divisões das igrejas teve um viés. Ah, Deus me deu uma visão, uma revelação. Deus me deu uma revelação, revelou para mim que eu ia fazer uma obra para ele. E em todas as pesquisas só deu outra coisa. As divisões foi porque a grana era muito alta e cada um queria um pedaço do dinheiro. As divisões das igrejas foi baseada sempre em grana. Um tipo assim, R.A. Soares monta a igreja, Edir Macedo está com ele. Pega a igreja dele, porque vê que é muita grana. Aí o R.R. Soares vai para um lado, Edir Macedo vai para outro. Aí Valdomiro Santiago está com Edir Macedo. Vê que a grana é alta, racha com ele. Aí a Genodô que está com o Valdomiro. Vê que é um reino, é um império, racha com ele, vai para o outro lado. E vai o tempo todo. E todos esses era baseado em grana. Agora, os mais tradicionais, por exemplo, a Assembleia de Deus que eu fiz parte durante mais de 30 anos, essa é uma igreja mais tradicional, é a de Daniel Berg e Gunnar Wingre. É aquela igreja daquele zelo, daquele cuidado, que eu sempre dizia que tinha a melhor doutrina. Essa, na mudança do cruzado real para o real, queimou sacos de 60 quilos de dinheiro porque não ajudava carentes e porque não deu tempo, não correram antes para cambiar e perderam um monte de dinheiro. Então sempre foi assim, sempre rolou grana. Sempre o interesse foi isso. E eu vi muitas brigas e contenda de líderes baseado em ir para igrejas maiores por causa de dinheiro. E eu vi muita conversa sobre dinheiro. É uma das coisas que me faz enojar e não querer fazer parte disso. Eu não sou réu de ninguém para ser julgado por ninguém, nem também sou juiz para condenar ninguém. Fui juiz apenas por um dia, quando pastoreava Catarina, na região Inhamuns, e fui convidado pelo juiz para ser júri de uma sessão que ia ter referente a uma família chamada Cosmos. Então fomos selecionados de mais de 100 pessoas, 70 pessoas, e por fim 7 pessoas. Eu fiquei entre 6 pessoas no centro diante do juiz. E ele falou, hoje vocês serão juízes por um dia. Vocês vão votar, passar o voto de vocês para o júri, e o júri vai decidir hoje. Não prendam um inocente, não deixe livre um criminoso culpado. Então é o seguinte, vamos lá. Voltando para a Igreja Católica, que foi a evolução do cristianismo do Constantino, foi uma igreja muito devassa, muito adúltera. Uma igreja com crenças, mas a pior prostituição foi a espiritual. Pegaram tudo que era de divindade e de crença e foram adaptando. Pegaram Artemis, a Semíramis, o Diana dos Efésios, ou Rainha dos Céus, e botaram no lugar de Maria. Pegaram o Tamuz e botaram no lugar do menino Jesus. E foram substituindo, foram colocando, foram pondo ali. Né? Aí Jesus cresce, né? Jesus cresce. Aí pegam a imagem do Deus Sol, que é o Tamuz, filho de Nimrod, que era Deus para eles também, né? Que era o Deus Sol. Né? Assim como os imperadores acreditavam que eram deuses também, e agora coloca Jesus também com a cripta, com a crista do Cristo, com as pontas do sol na cabeça, e vai por aí afora. Tem muita gente explicando, não vou entrar nesse assunto aí. Eu vou dizer o seguinte, que os papas, os líderes, eram pédor, eram adúlteros, eram prostitutos, eram sanguinários. Houve um período chamado de pornocracia papal. Era muitos bacanais que faziam. A prostituição corria solta, igual no tempo da Artemis. A Diana dos Efésios, que ela fazia reuniões, reunia com as suas sacerdotisas, e era suruba de todo jeito. E as sacerdotisas ingeriam o sêmen do homem numa taça, de vários homens misturados. Então, na época, alguns dos papas chegavam a sentar com 2 prostitutas, cada uma nas suas pernas. Faziam isso. Teve até um
que no dia da morte ele morreu comendo melão e sendo sodomizado por um jovem. É só você pesquisar. Eu tenho um livro do escritor José Jeová Mendes, que é afilhado da Raquel de Queiroz, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Raquel de Queiroz é cearense, Jeová Mendes é aqui meu conterrâneo e meu amigo, tirei até foto junto com ele, historiador, e tem uns livros deles. É um livro dos porões sombrios do Vaticano, 30 papas que envergonharam a humanidade. Cara, para muita gente que é católico, se lê as histórias sobre o catolicismo, vai ficar enojado. Eu não estou falando de católicos aqui do século XXI, de gente boa que eu conheço, multidões de gente boas e amáveis, não estou falando dessas pessoas. Eu não estou falando também de pessoas cristãs, piedosas, boas, que só fazem o bem. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que quando as pessoas pesquisam, veem acontecimentos que muitas delas não acreditam no Deus da Bíblia e nesse Deus da história do cristianismo e passam a ser ateus. É o que eu estou dizendo. Então, o que aconteceu? Teve até uma papisa chamada Joana, era João. Se não me falha a memória, era um dos primeiros João 23. Era João, só que todo mundo entendia que era João. Mas numa procissão, ela deu a luz no meio da procissão, da multidão. Então viram que era uma mulher, era uma papisa. Olha só, menino que era de mentira, de engano, e de envenenamento, e de pédó, e de prostituição, e de bacanais, e de sexo de toda forma que você possa imaginar, de jovens chamados, da mesma forma que Ananias, Misael, e Azarias e Daniel e outros da nobreza, jovens formosos à vista, eram levados para os palácios. O maior interesse dos impérios jovens bonitos eram isso, era prostituição, era um dos maiores interesses. Mas aí as pessoas escrevem na Bíblia, para que aprendessem a língua dos caldeus, para que se esmerassem, ajudassem no palácio, vai nessa. Essa é a história reescrita, a verdade, você sabe que o buraco é mais embaixo, como dizem, né? Então, ok, vamos lá. E aí, imagina a Santa Inquisição, um tribunal que foi feito para matar as pessoas que não fossem católicas. Na Idade Média era dito que a pessoa podia pensar, podia sonhar e podia pensar todo tipo de pensamento de coisas que houvesse, mas que fosse a favor do catolicismo, não fosse de outra forma não. Então, veja só a mentalidade, né? Então, esteira de estiramento para quebrar as pernas, os nervos, chicotes para deixar a pessoa com um buraco nas costas, mostrando os órgãos internos, ferrões para quentes para abrir as pessoas, amarrar a mulher nua em cima de uma haste fina com vários pesos puxando os pés para ela ser rachada no meio, um sarcófago cheio de lâminas para botar a pessoa lá dentro, que chamava de herege, e fechar, deles até em brasa, ser jogado, ser queimado vivo, pendurado de cabeça para baixo, ser serrado ao meio com um serrote no ânus, a morte só chegava quando chegava no meio da barriga, crucificados, todo tipo de coisa a Igreja Católica fez. Vou dizer, viu, quem tem estômago para ler a história, ver sobre a Igreja Católica, muitos ficam traumatizados. Os filmes de terror de Hollywood, podemos dizer assim, eu fui dono de uma locadora no ano de 95 a 97. E tem uma franquia de filmes chamada Jogos Mortais. Eu digo, a Santa Inquisição. Era terrível. Jogos Mortais não era nem 20% do que a Santa Inquisição fazia. Tacho de óleo fervente para jogar a pessoa lá, furar os olhos da pessoa, furar as unhas da pessoa. Tudo que você imagina, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Os hereges têm de ser enforcados, os hereges têm de ser afogados na água. Tudo em nome de Jesus Cristo. O que eram as cruzadas? É cruzada evangelística com trio elétrico e milhares de pessoas na praça? Não, as cruzadas era um monte de gente crucificada, era uma floresta de pessoas crucificadas. Pregar evangelho. Você fala pregar, a gente fala pregar uma ideia. Eles, na verdade, o evangelho que eles pregavam, se alguém não quiser aceitar o cristianismo, era com martelo mesmo, pregava era assim mesmo. Tudo que você vê, que você vê de uma linguagem invertida, uma coisa bonita, pode crer. Paulo era chamado Apolo, que era uma divindade. Paulo e depois Paulo. A história é reescrita, então. Vamos lá. Agora vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu estava ouvindo um ateu chamado Antônio Miranda, muito famoso, bastante inteligente.
ele estava falando sobre o triângulo de Deus. E o triângulo de Deus, no pináculo do triângulo de Deus está a perfeição. Alguém pode fazer caridade e bondade. Mas essa caridade pode ser perfeita no nível que for. Mas chegar até o nível de Deus não pode, porque é paradoxal. Ele é a perfeição. Em pessoa, ele é perfeito. Então, no segundo canto do triângulo está o quê? Está que Deus é necessário. Ou seja, antes dele não existia nada. Foi necessário a partir dele vir tudo à tona. E no terceiro canto do triângulo está que Deus é omnibenevolente. Ele é completo em bondade. Eu acredito que isso, se for para atribuir ao Criador de tudo, ou alguém superior, eu acredito no Criador. Mas aí eles invertem, os estudiosos aí eles invertem, tem outro triângulo. Aquele é o triângulo da crença em Deus. Tem o triângulo da descrença em Deus. Primeiro, que ele é imperfeito. Segundo, que ele é desnecessário. Terceiro, que ele é malevolente. E eu digo o seguinte: a imperfeição e a desnecessariedade e a malevolência, se for procurar aqui, meu irmão, na Bíblia, cara, Deus, o Deus da Bíblia, se for falar de malevolência e de tantas outras coisas, Deus aqui, ele disse: Noé, chama os animais de 2 em 2 para a arca, que é para preservar a espécie. Aí ele mudou. Quando Noé parou no Monte Ararat, que a história não relata isso, ele disse: pega uns animaizinhos aí e sacrifica para mim. Noé pegou os animais e queimou, e ele sentiu o cheiro da fumaça. Churrasquinho bom. Eu gostei. E por isso eu não vou mais destruir a terra, não. Eu gostei do cheiro do churrasco. Isso não faz sentido. Em outras versões é isso aí. Eu senti o cheiro, achei tão bom. Isso não faz sentido para um Deus. Ele pede para preservar as espécies, depois para matar queimado, cara. Aí esse Deus endurece o coração do faraó para provar que ele é notável, poderoso. Aí começa a mandar praga, manda 10 pragas no Egito. E aí, Faraó quer ceder, soltar o povo de Israel, o povo dele, para sair do Egito, mas não solta porque ele que endurece. Ele endurece o coração do cara, diz assim: você não vai ceder, não vai querer, eu vou manipular teu coração. E porque o teu coração está duro, eu vou te punir. Eu vou mandar praga de piolho, eu vou mandar praga. A última praga, ele mandou a praga para os primogênitos, os filhos primogênitos do Egito serem todos mortos, cara. Foi um clamor medonho. O filho de Faraó morreu, de todo mundo, das pessoas, dos camponeses, morreu porque Deus matou para provar que era relevante. Você já pensou, cara? Já pensou a história de Jó? Satanás está conversando com Deus, porque ele tinha acesso. Aí Deus diz: olha o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, ou seja, temente a mim, ó. Ninguém há na terra igual a ele. Aí Deus diz: mas tu enriqueceste o homem, né? Tu deu tudo para ele. Aí vai Deus diz: olha, eu permito que você tire o que ele tem para ver que ele ainda é o cara. E aí? 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 6.000 ovelhas, 500 jumentas brancas e 10 filhos de Jó, tudo morreram. E Jó não blasfemou de Deus. Aí Satanás vai, pele por pele, e o homem dará pela sua vida, né? Ele ainda tem saúde, toca nele. Só não mata, mas toca nele. Aí o cara ficou cheio de ferida, e até a mulher abandonou. Aí apareceu Elifaz, Zofá e Eliú, 3 amigos de Jó, ainda foi culpar Jó, e ficou no ouvido dele falando, e ele se raspando com um caco de telha. Aí depois Deus diz: não, mas eu sou Deus, vou recuperar Jó. Aí devolve agora para Jó e vê os amigos, se compadece de Jó. Aí agora, ao invés de 500 juntas de boi, ele fica com 1.000 juntas de boi. Ao invés de 6.000 ovelhas, 12.000 ovelhas. Ao invés de 500 jumentas brancas, 1.000 jumentas brancas. Ao invés de 500 camelos, 1.000 camelos. Ao invés dos 10 filhos que tinha, aí Deus deu 10 filhos mais bonitos. Cara, aí quando chegou aí, eu sou pai. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Inclusive a narrativa, Deus deu 10 filhos mais bonitos. Meu amigo, não existe. Não existe essa coisa para substituir. O cara tem 10 filhos, Deus matar os filhos por capricho dele, só para provar que alguém é fiel. Cara,
Que Deus sadomasoquista, que Deus cruel. Na verdade, eu digo assim, mas não se preocupe, essa história ela é fictícia, ela não é de verdade, ela não existe, ok? Essa história, depois mais lá na frente eu dou um toque a respeito disso. Então, esse Deus aqui, que foi o Deus de Moisés, que segundo os historiadores também não existe. Então, que foi Deus de Moisés. Aí Josué e Caleb chegam com as mulheres moabitas, lá da época do rei Baraque, que era do rei Baraque, que chamou um vidente lá de Samaria, para ele amaldiçoar o povo de Israel, e a única forma, aí Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas aí as mulheres seduziram os homens de Israel para eles caírem, e para caírem com outros deuses, alguma coisa do tipo. E o deus fodão do panteão dos outros deuses era Yavá, o Jeová era o maior, né? Aí agora Deus passou as dores para Moisés, e Moisés disse, Josué, que mulheres são essas? As moabitas, a gente matou todo mundo de lá. Mas as mulheres, elas... Estão aqui as mulheres e umas meninas. Aí Moisés, vocês já estão conversando, mata essas mulheres todas e pega as meninas e dê para os soldados. Em outras palavras, a história diz que os soldados era que mais queria ter alguém, se não fosse dele, a partir de uma criança, eles abusavam sexualmente. Então foi para isso Moisés disse que desse as crianças e adolescentes para os soldados, para eles se divertirem sexualmente. Aí você pergunta que Deus é esse? Que Deus é esse, né? Então é isso aí, meu amigo. Aí você pergunta, aí eu vou responder de novo o que você pergunta. Quer dizer que você não acredita em Deus? Aí eu respondo. Eu acredito em um Criador. E isso é de uma experiência que eu mesmo tive. Eu acredito num Criador, um poderoso, que está acima de tudo. Acredito, sim. E que a vida é um teste. Agora, se fosse para eu acreditar nele, baseado nessa entrópia, nessa desordem, esse caos, essa coisa maligna daqui, não dava para acreditar, não. Que a bagunça é grande, é feia. O negócio é feio. Não dá para aceitar, para acreditar nisso aqui, não. Não, irmão, mas é pela fé. E que fé porca é essa? Como é que tu acredita numa coisa dessa forma? Não tem critério seletivo, não tem raciocínio. Isso é insanidade, isso é loucura. Então vamos lá. Então quando você vai para a Bíblia, você vê o seguinte. Primeira coisa, não há originais. Os exegetas, os estudiosos, eles não têm mais como consultar originais. E quando os copistas, porque aí teve copista, teve maçoretas, teve a Septuaginta, teve o Jerônimo, teve os pais da igreja, quando a Bíblia foi passando de traduções, que não deu para fazer traduções, os idiomas eram diferentes. Aramaico, hebraico, e foi para o grego, foi para o latim, foi para inglês e português. Então, assim, quando é extraído a escrita para outra língua, chama-se paráfrase, não é mais igual. De acordo com a cultura, com a linguagem, o sentido, muda a escrita. Muda, não tem como copiar igual, já muda aí. A partir daí já é uma modificação. Então o que acontece? E aí? Alguém tem original? Não tem mais originais. E segunda coisa, pode pesquisar para você ver. Não é assim, Elias está agindo e tem um escritor de Deus escrevendo o que Elias fez, não. Ah, Moisés está agindo e tem um escritor já, na hora que Moisés vai escrevendo. Não. Contaram a história que Moisés, que saiu do Egito, possivelmente escreveu sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, recebendo de pessoas a autoria, né? Nas paragens do deserto ele escrevia, mas não é isso, não há prova disso. O que acontece é que a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a escrita dela foi através da tradição oral. E isso veio se concretizar no Novo Testamento na Alemanha com a imprensa de Gutenberg, quando ele começou com a imprensa. E aí sempre o que ocorreu desde o início foi a tradição oral, foi especulando para saber o que aconteceu, as narrativas, as coisas, para ir escrevendo. Não foi tudo quentinho, tudo certinho da forma que disseram, não. Um quebra-cabeça, tudo juntinho as peças e está lá um belo quadro. Não foi assim, não. E aí o seguinte, você vai se deparar, quando você chega, quando você vai pesquisar sobre a Bíblia, você vai dizer assim, essa história de Gênesis aí, ela vai bater com a escrita do Egito, com as escritas do Egito.
E lá no Egito teve aquela historiazinha dos dois irmãos e a vaquinha. O irmão vai levando a vaquinha para o celeiro e a vaquinha grita para o irmão que está lá no celeiro: cuidado, ele está com um punhal. Aí aqui na narrativa cabia essa licença de escrita de colocar também lendas, de colocar contos, de colocar mitologias, a história da cobra falando. Essa cobra não era Satanás. Alguém acha conveniente botar no Novo Testamento o dragão, a antiga serpente, que se chama de... a antiga serpente aquela. Foi de quem escreveu lá. Não está escrito que essa serpente era diabo, não. Diz que era a mais astuta dos animais que Deus criou. Era uma escrita original, uma forma de escrita da mesma forma que escreveu no Egito. Era licença de escrita, de fazer isso aqui. Isso aqui não foi real. É uma história montada sobre a criação. E digo mais, teve uma religião que foi antes do cristianismo, em que quando confeccionaram os livros, montando um cristianismo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, montando a fé no cristianismo, foi utilizado bastante dessa religião antiga que foi antes do cristianismo. Zoroastrismo. Teve muita cópia do zoroastrismo. O Deus do zoroastrismo, um tipo de Jesus do zoroastrismo, o inferno do zoroastrismo, o céu do zoroastrismo, o diabo do zoroastrismo, coube bem direitinho a cópia para o cristianismo. Zoroastrismo. Pode pesquisar isso aí. E aí você diz assim, a Bíblia não tem contradição. Não, não tem não. Segundo os estudiosos, de livro a livro, falando da versão dos protestantes, 50 mil contradições. Não, mas o texto é porque foi traduzido, foi transliterado, foi parafraseado, foi modificado muito. Apenas 400 mil modificações. Só isso. Você pensa que o que tem na sua mão, a Bíblia, ela é pura. Você pensa que o leite que você compra industrial é puro. Não é leite, é só uma essência, não é mais leite. Você pensa que o refrigerante que você toma é saudável. Não, é o pior alimento do mundo, número 1. É corrosivo e cancerígeno, não é saudável. Aí você diz assim, olha, a Bíblia é canônica, é um cânon, livros inspirados, não são deuterocanônicos, não são apócrifos, espúrios, sem inspiração. Não é verdade. Quando Lucas foi escrever, ele disse, eu vi muita gente especulando e escrevendo sobre as coisas que aconteceram. E eu, por conveniência, eu resolvi fazer isso, eu acurar mais os acontecimentos, me informar e escrever para informar para você, ó excelentíssimo Teófilo. O que Lucas estava dizendo, segundo os exegetas, é que o que ele escreveu, que os teólogos consideram que é o Evangelho de Lucas, ou Atos dos Apóstolos foi de Lucas, e outros dizem que Atos não foi de Lucas, é que ele escreveu por conveniência, e ele diz que foi uma das versões que ele escreveu, que ele viu que teve muitas outras versões que andaram escrevendo, que pelo que ele disse seria também conveniência, não era escrevendo coisas que aconteceram, segundo a versão de cada um. Não é uma inspiração, não. Se Constantino chamou alguém e disse, reúna 4 livros paralelos para representar o cristianismo e os evangelhos e juntaram os livros, não quer dizer que porque ele pediu que fizesse isso, ficasse tudo inspirado e tudo redondinho, tudo certinho, não é? Irmão, você era pregador fervoroso, ainda sou. Irmão, era pastor, ainda sou. O irmão tinha feito teologia, foi, eu fiz. Continuo estudando. Parece que o irmão está falando contra... Olha, está falando contra nós? Eu não estou falando contra ninguém. Eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. O problema da bandeira que as religiões carregam, sabe qual é o problema da bandeira? É que gera aquela obra da carne que Paulo falou. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha só aqui, ó. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias e facções. Ó. Inimizades, porfias, ciúme, ira, discórdia e facções. Isso aqui está na igreja protestante. Por quê? Por causa de uma bandeira. É um time, cara. É um grupo. É um tipo, você é da direita ou da esquerda? Eu não sou da direita nem da esquerda. Para mim, Bolsonaro ou Lula, todos são representantes da elite global. São representantes dos magnatas, dos corporativistas, só isso. Não representam o Brasil, nem se importam com o Brasil. Eles cumprem o papel deles, eles trabalham para quem banca a campanha deles. Eu não sou nem da direita e nem da esquerda. E o irmão é a favor de quem? Dos ateus ou dos evangélicos? Eu não sou a favor, não tenho nenhuma bandeira, nem bandeira de ateu, nem bandeira de evangélico.
A minha bandeira é a verdade. Se a Bíblia é verdade, é. Se é o Alcorão, é. Se é Cabala, é. Se é Torá, é. Seja o que for. Agora você veja que é uma bandeira que é mais ou menos assim. Um teólogo cristão, ele diz assim, se você vê coisas absurdas, um tipo serpente falando, jumenta falando, você faz o seguinte, quando você lê, você faz um exame textual, um exame textual. E tá certo, você faz uma leitura com um exame textual. Você não faz um exame crítico. Não, você não faz. Você faz pode fazer um exame textual, você pode estudar, mas você pode sempre ficar conectado com a fé e saber que tudo é possível para Deus, né? Você examina textualmente, né, mas não examina o texto de uma forma crítica. Aí o evangélico pergunta para ele, e se eu for ler o Alcorão? E se eu for ler a Cabala? Se eu for ler o Talmud, ele vai dizer, não, então aí, já que não é a nossa Bíblia, você lê, você faz uma leitura textual crítica, entendeu? Porque não quero que você seja muçulmano, você seja budista, você seja confucionista, você seja zoroastro. Eu quero que você seja evangélico. E se puder ser da minha igreja, melhor ainda, para você cooperar com dízimos e ofertas alçadas, e votos, e ajuda para os bazares, e ajudas na minha campanha. Então, é isso aí. Quando é para eles, tem de ser do jeito deles. Quando é para outros, isso é bandeira. Isso é bandeira. Como é que eu posso dizer? Só porque eu nasço no Brasil, então, o livro mais certo do mundo, porque eu estou no Brasil, que 70% do povo é cristão, então o livro mais correto do mundo é a Bíblia. Mas, misteriosamente, quem nasce em Israel vai acreditar que o livro mais certo do mundo é a Torá. E aqueles que nascem na Palestina, o pessoal do Hamas vai acreditar que o livro deles é o Alcorão. E os que nascem na China, eles vão acreditar que os livros da política, do socialismo, seja o que for, que o livro que eles devem venerar talvez seja de Confúcio, ou eles vão acreditar que seja a filosofia de Buda, ou mesmo de Zoroastro, ou de outros. Todo mundo tem. Agora, então, para eles o mais certo é aquilo. Para você, então você acredita que Deus é o Deus só aqui do Brasil. E da fé é o da Bíblia. E aí outros livros. Peraí. Vocês sabiam que o Deus Yavá ou Yahweh, que esse Deus considerado pelos cristãos, ele seria o mesmo Deus dos judeus, o Deus monoteísta, o Deus único dos judeus, o Deus monoteísta Alá do pessoal da Palestina, e que ele seria o mesmo Deus dos católicos e dos cristãos, seria o mesmo Deus, ou seja, existe um só Criador. Agora, esse exclusivismo que a minha religião, aí é o seguinte, tem igrejas evangélicas dançando e falando língua do mesmo jeito da Umbanda, mas a Umbanda para eles é do diabo. E vai pegar textos da Bíblia para condenar a Umbanda sem que os textos condenem. Vai falar as mesmas línguas, dançar e rodopiar do mesmo jeito, vai bater com atabaque, com os tambores, do mesmo jeito da Umbanda e vai condenar a Umbanda. E aí? É uma bandeira. Aí o seguinte, vai ter música lá fora se a pessoa cantar a música. Ah, que bom que eu tivesse alguém que só me desse amor, 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 amor. Ah, que bom que eu encontrasse. Aí alguém que vai ver. Irmão, tá desviado, irmão? Cantando música do mundo, que o mundo é o sistema, e o sistema é a política e a religião, né? Mas aí, ele vai dizer, não, irmão, essa música aqui fala de amor. Não, meu irmão. Fala de amor, mas olha quem fez. Foi Reginaldo Rossi. E aí? Não. Tem de ter o rótulo evangélico. Pode ser um cara que seja criminoso, seja um serial killer, disfarçado de evangélico. Fez a música lá com rótulo evangélico em gravadora evangélica. O cara só faz o mal, mas ele entrega dízimo, ele veste uma roupa de crente, está lá na igreja, ele cumpre com as regras da igreja. Pronto, está santificado. Pode cantar a música dele, ainda que a música seja ruim. Mas se for um cara lá de fora é bandeira. É só por causa da bandeira. Então tem todo aí um pacote. Tem todo um pacote. E aí, quando alguém tem a mente mais expansiva, um QI mais evoluído, não vai aceitar isso. E vai acabar sendo o quê? Ateu. Mas o que é ateu? É anti-Deus. Eu também sou ateu desse jeito aí. Eu sou anti-Deus. Zeus. O Criador é Deus? Não. Deus é o Criador? Não, não é. É chamado de Deus através da Grécia, de Zeus. Quem era Zeus? Zeus
Era um prostituto que ele pegava, morava no Olimpo, mas viu uma mulher formosa na terra, descia lá e comia a mulher. E a mulher engravidava, então Perseu, ou Aquiles, ou não sei quem, era filho dos deuses. Eram heróis, eram filhos de Deus. E como foi que aconteceu? Deus teria engravidado a Maria também, e nascido um filho de Deus também, do mesmo jeito das histórias da Grécia. Então, o nome Deus é Zeus. O nome do Criador não é Deus, não é Zeus. Mas você chama de Deus, pode chamar do que você quiser. Mas eu não acredito nele, eu acredito no Criador. Mas em Zeus da Grécia, nele lá do Olimpo, e depois criou o Hades, e o Hades era um deus, e as crenças antigas também é que o Hades era uma divindade, que o Sol era uma divindade, que a Lua era divindade, as estrelas. Eles foram modificando a forma de Deus. E não pense que na igreja, no início da igreja, os pais da igreja, as pessoas tinham Jesus com divindade. A divindade foi desenvolvida depois. Depois, para colocar Jesus como Deus também, a figura dos deuses antigos, que tinha o Deus, aí nascia um filho, e o filho adquiria divindade, era o mesmo. E é uma longa história. Ok, então vamos lá. Livro de Jó. O livro de Jó, segundo exegetas, no cativeiro babilônico, o povo estava desesperado. E alguém chegou, tipo assim, e disse, olha, não fica triste não. A situação da gente está ruim, estamos subjugados. Mas, vou contar uma história para vocês. Teve um homem que sofreu muito mais e deu a volta por cima e contou a história do livro de Jó. Teria sido mais ou menos isso. Gênesis também. Teria sido contos lendários que não batem com a realidade, né? E tem uma forma de você ler o texto. Você vai lendo o texto e tudo aquilo que acontece hoje, em todos os anos que você viveu, o que acontece hoje e que aconteceu no passado, você sabe que é verdade. Quando você chega em algo, tipo assim, a serpente falou, beleza, ok, a serpente falou. Já sabemos que isso aqui não é literal, isso aqui é diferente. Agora eu quero saber, do ano que eu nasci até hoje, existe alguma prova? Alguém tem prova de uma serpente falando, não, não, não tem. Então isso aqui é mitológico, já sabe que isso aqui não ocorreu, é uma história mitológica. Só que o crente é cego. Tudo que ele pega, alguém diz, não, isso aqui está certo, esse homem é certo. Você acha que a pessoa que é absorvida lá na comarca, lá na seção, que a pessoa que é absolvida tem de ter sido inocente? Não. Tem muita gente culpada que é absolvida. E tem muita gente inocente que está pagando o preço ainda inocente. Então você pensa que é tudo redondinho, que é tudo assim. Então é o seguinte. Moisés, segundo os estudiosos, não existe mesmo. A figura de Moisés não dá para checar. E aí, eu sempre questionei quando Jesus disse, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí eu pensei, um cara que foi pastor, que arrebanhou um monte de gente, é Moisés. Se Jesus disse que os que vieram antes dele foram ladrões, mas as ovelhas não deram ouvido, então no caso foi Moisés, né? Bem, Jesus foi condenado, eles dizendo que ele falou contra a lei de Moisés. Então o povo, os escribas e fariseus, estavam apoiados em mitologias, em lendas que não existiam. Jesus falava da realidade, né? Seria isso. Agora, não sou eu estou dizendo que os exegetas, os estudiosos do Antigo Testamento, que conhecem o que veio dos textos originais, dizem que a figura mosaica é lendária, não existe, foi criada. Aí o que acontece? O inferno, que você aprendeu, também foi criado. E se inspiraram no próprio zoroastrismo. Apocalipse, havia vários, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Enoque. O Apocalipse que tem na Bíblia, segundo os exegetas, foi uma cópia de 3 livros. Um deles foi o livro de Enoque. E foi o último a ser canonizado, nem ia ser botado lá. Visões da cabeça de alguém, visão, muita visão, que não se aplica, teria aplicatividade. Se tivesse de ter acontecido, até já teria, mas não tem aplicação. Mas está aí, eu estou dizendo que são estudiosos, não é eu que estou inventando essa história. Pesquise para não querer botar a culpa em mim. Porque tem pessoas que a gente vai dar um recado e ele quer meter a pedra na gente, né? Então, outra coisa. Aí o cara vai pesquisar e vai ver, né, o que foi forjado sobre o inferno. É claro que o inferno ajuda muito. Para manter escravos no banco das igrejas, porque tem medo de se ver livre daquela escravidão, daquele jugo pesado, por causa do inferno. O inferno que aparecia nos originais e aparecendo era só sepultura. E aquela palavra que o Messias teria falado sobre o inferno de fogo e aquela coisa toda,
era referido mais referido à sepultura. E alguém foi trabalhando, isso foi sendo trabalhado o tempo todo. O sistema sempre trabalhou. O sistema está aí, sempre trabalhando políticas, trabalhando religião e adaptando as coisas o tempo todo, né? Quer ver uma prova disso? Os representantes disso, quer ver Silas Malafaia? Veja Edir Macedo, veja esse povo, mas principalmente Silas Malafaia. Ou Marco Feliciano pegando o texto e dando uma mexida no texto para deixar temperado do jeito que dá certo para eles, né? Então, meus queridos, há uma carta aí na internet que um dos tradutores da Bíblia, o Jerônimo, pede perdão porque o Papa o constrangeu a modificar o texto da Escritura. Ele diz que chamariam ele de enganador, mas o Papa ordenou que ele modificasse o texto, escrevendo o que não estava escrito. Então, se você diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, você está mentindo. Depois de você ouvir isso aqui, se você fala, você é culpado como o diabo e vai ser prestado conta de você também. Jerônimo traduziu a Bíblia e pediu perdão porque ele disse que modificou. Então, quem é você que já pegou a Bíblia pronta para dizer não tem nada modificado, é tudo de Deus? Está sendo otário, babaca, estúpido, cretino, idiota e mentiroso. Olha o contexto. Eu estou dizendo que se Jerônimo escreveu uma carta pedindo perdão porque o Papa o constrangeu a modificar os textos da Bíblia, e se você diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inerrante, e que está tudo certinho, que não teve nenhuma modificação, estou dizendo que você é babaca, você é otário, você é cretino, você é estúpido, você é burro e mentiroso. É o que eu estou dizendo. Estou falando com contexto, para não dizer que eu estou xingando você. É você que está acabando a si mesmo com a sua burrice. Nem tenho nada contra, nem tenho a favor da Bíblia. Eu, novo convertido, andava com a Bíblia de versão católica que pesava bem uns 4 quilos. Uma Bíblia pesadona, eu botava embaixo do braço, que nem maluco mesmo, com a minha fé. Mas aquilo não era loucura. Eu não comia merda, eu não rasgava dinheiro, eu não corria atrás de ninguém, eu não jogava pedra em ninguém, não botava fogo em lugar nenhum. Eu apenas glorificava a Deus e gritava Jesusinho de açúcar. Dizia que Jesus era doce igual açúcar, mas eu não estava doido, eu estava em sã consciência. Agora, se eu estou pesquisando, se eu estou passando o que foi pesquisado, dá uma pesquisada na internet, procura. É só você estudar. Quem lê, sabe. Quem não lê, acredita. Vai ficar aí como se fosse cego, como se fosse surdo, como se fosse mudo e como se fosse doido. Só fica se quiser. Se quiser ficar vivo, busque a verdade. Tem um Criador? Eu creio que tem. Não posso garantir que tenha. Para mim, ele existe. Eu acredito nele. Esse Criador é o da Bíblia? Eu não acredito. Mas para quem acredita, vá em frente, fique à vontade. Eu nem digo vá, nem volte, deixe Deus, fique com Deus, creia ou não creia. Creia na Bíblia ou não creia na Bíblia? Não. Eu estou apenas dizendo que o cristianismo é uma fábrica de ateus. E lembro, os ateus que eu vejo são feras. Os caras fizeram teologia, os caras foram dedicados e tiveram o cargo máximo de sua religião, de serem pastores e padres. Eu também obtive o cargo máximo da minha religião. E não digo que sou ateu, mas para esse Deus da Bíblia sou. Eu sou anti-Deus, esse Deus da Bíblia. Agora, creio no Criador mesmo, no Criador. Mas se for para crer em coisa errada, prefiro não crer, né? Então, o que acontece? Vocês sabiam que sobre o que está escrito, principalmente no Novo Testamento, os pais da igreja, Clemente de Roma, Justino Mártir, um monte deles, eles discutiram sobre a forma que ficaria escrita. Discutiram para ver o que é certo e o que é errado. Sim, foi decidido assim. Não foi tudo redondinho, não. Gente, você já pensou o Criador dos céus e da terra mandando matar umas mulheres, umas pessoas assim? Porque algumas mulheres seduziram os homens, muitas delas não fizeram nada de errado. É para morrer a fio da espada. E as crianças, filhas delas ou adolescentes, ser entregue para ser estuprado. Você vai ouvir isso. Vai ver a história de Josué, de Caleb e de Moisés. Você vai ver isso. E vai achar normal e vai dizer, não, é porque eu não entendo, deixa aí. Mas Deus, você é louco da cabeça, você é doido, é? É maluco da cabeça? Você já prestou atenção que você vive só repetindo o que você nem conhece? Não é? A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não. Se você repete essas coisas, se você anda repetindo o que você não conhece, mentindo, você não é coluna e firmeza da verdade, coisa nenhuma. Não é povo exclusivo, zeloso, nem de boas obras. Não tem zelo nem com a verdade. E as boas obras que você faz? Só enricando o líder.
Está alimentando os pobres? Está dando uma roupa para quem não tem roupa? Quais são as campanhas feitas para isso? Está visitando os presos? Está ajudando os doentes? Está recebendo os estrangeiros? O que está fazendo? Não. Tudo que você faz é dentro de um templo, é ajudando a líderes, a pessoas. É por isso que um monte de gente que vai estudar o teu livro que você está estudando, que vai ver a fé que está professando nesses líderes que estão aí, se tornam ateus. Porque isso é inconcebível. Isso é absurdo. Isso é uma loucura. Então vamos abreviar. Aí o que acontece? Eu preguei a vida toda sobre Jesus. Acho os ensinos maravilhosos. Aí os estudiosos vão lá e pesquisam sobre Jesus. Aí está lá Paulo. Cristo morreu segundo as Escrituras. Subiu ao céu segundo a Escritura. Peraí, segundo a Escritura, Paulo, você era conterrâneo dele. Paulo era conterrâneo de Jesus. E na festa da Páscoa e na festa que as pessoas estavam reunidas lá durante a festa que Jesus foi aprisionado, o pai de Paulo, que era fariseu, estava presente. E Paulo também estava presente. Era para Paulo dizer, Cristo foi preso e eu fui testemunha. Morreu e eu sou testemunha. Ressuscitou e nós somos testemunha. Nós vimos, nós do Sinédrio, nós das sinagogas, nós estávamos lá. Não. Ele falou segundo a Escritura. Isso é estranho, porque ele é conterrâneo. Um outro que foi governador na Judéia, se me falha a memória, sei que foi um dos governadores lá, conterrâneo de Jesus, Flávio Josefo. Ele não conta detalhes sobre Jesus, não. Aí quando vão rebuscar a história de Jesus, onde é que está? 150 anos antes dele, no Jesus de Qumran, que havia um Jesus de Qumran, que teria pregado o reino de Deus, que se intitulou de Filho de Deus, que teria tido discípulos, que teria feito milagres, que teria morrido e teria ressuscitado e teria aparecido aos seguidores. Seria tudo isso. E quando os estudiosos que amam a palavra, que amam o evangelho, que amam Jesus e que amam Deus e que amam o reteté de Jeová e que amam os milagres e que amam o céu e que amam o arrebatamento, quando eles vão procurar, eles vão encontrar que o Jesus que a gente prega é uma cópia de Qumran, que aquele personagem foi criado e que não existe. E isso faz com que sejam ateus. Peraí, Frank Lima, você está dizendo, estou dizendo para você pesquisar. Pesquise sobre isso e você vai encontrar. Eu estou apontando para a vertente. Eu estou dando uma direção para você pesquisar. Eu não sou dono de Jerônimo para pedir perdão porque modificou o texto. Eu não sou o pai do Jesus, o profeta de Qumran, não. Eu não tenho culpa dos judeus não terem aceitado nem o Messias no meio dele e terem falado de Bar-Coba, alguém que juntou uns 4.000 judeus, que disse que era filho de Deus e que ia libertar Israel e pelejou com a espada e foi morto por romanos. Eles contam, eles dizem que esse foi um Messias por pouco tempo, que não conseguiu libertar Israel. Mas o Jesus que eu prego, eles dizem que nunca foi lá, que teve algum profeta profetizando. Eu tenho culpa por eles? É eu que sou culpado? Porque mais de 10 anos atrás, eu falando sobre Salomão, sobre a Bíblia, sobre esses assuntos, um dos meus irmãos disse que não gostou de eu ter falado que Salomão era um tipo maçom e que a Bíblia tinha sido modificada. E depois eu expliquei para ele. Eu tenho culpa. Eu amei muito mais do que qualquer um parente meu a Bíblia, a palavra. Eu amo a verdade muito mais do que eles. A ponto de rejeitar, estar pregando nos púlpitos, mentira. Porque se eu for pregar a Bíblia do jeito que está aqui, e for pregar segundo a vontade dos pastores, eu vou ser um produto e vou pregar mentira. E para eu pregar a verdade, eu vou estar desconstruindo o que eles pregam. E até hoje, meu irmão, quando eu tomei a decisão de não fazer parte do sistema, todos os meus parentes ficaram diferentes comigo. Minha mãe e meus irmãos ficaram 5 anos conversando pouco comigo. Hoje eles já conversam mais, a ponto de eu ir lá, ter uma conversa com eles e conversar, porque estava difícil isso aí. Como se eu estivesse me opondo de alguma forma, não. Eu acredito numa verdade neutra, numa verdade que não é especulação, é algo que seja concreto, que pode ser pesquisado e possa ter prova disso, né? Enfim, abreviando, essas coisas faz com que surjam muitos ateus, como já surgiram bastante. Aí outra coisa, o arrebatamento. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Aí o cara que hoje é ateu, uma boa parte deles,
acreditava igual eu no arrebatamento, acreditava em ressurreição dos mortos, acreditava nisso, acreditava naquilo, acreditava no monte de maravilhas. Esse período é tão gostoso. A gente prega, a gente fala língua, a gente se alegra, é muito gostoso. Agora, sabe o que é chato? É quando você vai lá no texto de Mateus 24, de Marcos 16, de Mateus capítulo 10, e você vê Jesus dizendo: muitos, alguns dos que aqui estão, não provarão a morte, até vi o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória, com anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. E aí quando o cara vê Jesus dizendo isso, alguns dos que aqui estão não morrerão. E morreram e não aconteceu. E Jesus chega perante Pilatos e dizer, Pilatos diz, eu conjuro que me diga, tu és o Filho de Deus? Disse, eu sou, e desde agora em diante vocês vão ver o Filho do Homem sendo glorificado e os anjos descendo sobre ele, vocês vão ver isso. E não viram. E Paulo dizendo, nós que estamos vivos seremos transformados e morrer e não acontecer nada daquilo. E Jesus dizendo no capítulo 10, eu envio vocês de 2 em 2 pelas aldeias. Vocês não vão terminar de pregar sobre as aldeias de Israel até que venha o reino de Deus. Antes de vocês terminarem, o reino de Deus vai vir, o Filho do Homem vai vir, vocês vão ver. E não aconteceu. Aí você vai, não, mas isso aqui é profético. Mentira. Ele estava falando que alguns não iam terminar de evangelizar, ele ia voltar. Ele ia e voltava e eles iam ver. E não aconteceu. E sabe o que acontece? No final eu vou dizer qual é o problema. Para confeccionar a Bíblia e para pegar lei, história, poesia, profecia, biografia, lendas, mitologia, satanismo, maçonaria e engenharia social, psicologia, para montar isso aí e deixar da forma que está aqui, controlando a raça, controlando todo o gado. Se tem uma mentira falada, para essa mentira ser sustentada, tem que ter outra mentira para sustentar de trás. Aí tem que ter outra para... E a coisa vai modificando, e a coisa vai mudando, e a coisa fica estranha. A verdade é que, baseado nisso, baseado na Bíblia, hoje, você diz, pai, falaram de um pastor chamado Maquian Santos, que ele fazia um milagre, mas descobriram que não era milagre. Falaram de um pastor chamado Jotinha, que contou a história, mas tudo era diferente. Contaram a história do ex-bruxo tio Chico, cearense, checaram a história dele, era diferente. Contaram a história do Adão de Campos, e checaram a história de Adão de Campos, era diferente. Contaram a história de um homem chamado Guiné, dando testemunho que foi traficante, checaram a história dele, era diferente. Contaram a história do Aldo Nascimento, mas a história do Aldo também não bateu, era diferente. Esse pessoal e as pregações deles e os testemunhos deles é muito baseado na Bíblia. Eles falam uma coisa, mas quando se pesquisa é algo diferente. E é aí que tem nascido muitos ateus. Meus queridos, então, eu dei uma pincelada em cada assunto. Se você gostou, você dá um like. Se você não gostou, dê um like também, porque para dar dislike não consegue mais, né? Se você quiser me culpar de alguma coisa, pode culpar se você quiser. Se você não quiser culpar, não tem problema. Estou apenas abrindo a tua mente, despertando você. Não tenho bandeiras. Se você quer ser evangélico, seja. Se você quer ser espírita, seja. Se você quer ser muçulmano, o que você quiser. Se você quiser ser homossexual, seja. Se quiser ser hétero, seja. Se quiser ser mulher, seja. Se quiser ser... O que você quiser ser, você é livre. Eu serei seu amigo, estaremos juntos. Vamos aprender juntos. Que o Pai abençoe a todos. Deixo o meu Pix no final, caso você queira colaborar com essa obra. E estamos juntos, é isso. Até o próximo vídeo.